Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 7 da Revista dos Adultos, o perigo da murmuração. Tema triveste a carreira que nos está proposto, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Glórias a Deus. Então, mais um tema, aleluia, a respeito da nossa jornada, e algo que é danoso, quando praticamos nessa caminhada. Deus nos mostra aqui, a gente vai ver alguns exemplos no Antigo e no Novo Testamento, o quão prejudicial é a murmuração, a ponto dos israelitas ali da primeira geração que sai do Egito, perecerem no deserto por causa desse tão terrível pecado. Que Deus nos ajude. O texto áureo diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Os objetivos da nossa lição serão explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida e saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Que Deus nos ajude, irmão? Cada objetivo desse a gente vai perceber como é terrível esse pecado, que é um pecado que vai abranger muitos outros, vai abranger incredulidade, ingratidão, esquecimento do favor de Deus e até rebeldia. Então, a murmuração ela abraça tudo isso quando o homem envereda por ela. Que Deus nos dê mais fé, mais gratidão, mais graça, que a gente sempre lembre, aleluia, que Deus é conosco e que Ele que nos tirou com o braço forte do mundo, tem nos sustentado, tem nos guiado e com Ele, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos chegar em Canaã. Mas se deixarmos sermos impedidos por esse pecado, com a murmuração, não chegaremos no nosso alvo, no nosso destino. O texto bíblico se encontra em Êxodo 16, de 1 a 7 e 1 Coríntios 10, 10 e 11. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E será o dobro do que colhe, e acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essas figuras, ou seja, o que Deus, aleluia, se revela durante o Antigo Testamento e como o povo se comportou, demonstra também algo que nós devemos cuidar, zelar para não fazer, não cair nos mesmos erros, tropeçar nas mesmas pedras que o povo tropeçava. Eles murmuraram e pereceram no deserto, não entraram em Canaã. E como diz esse último versículo: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós já estamos também chegando, já estamos quase lá. Então não podemos murmurar, não podemos entrar por essa porta, para que não pereçamos no meio do caminho, mas que cheguemos até o fim, perseveremos até o fim, para recebermos a nossa coroa. Amém? Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente,
ou geralmente sucede a incredulidade. Então, o inimigo sim, nos ataca, nos oprime, tenta nos fazer parar, como já tem visto, estudado em outras lições a respeito desses inimigos. Mas a carne é terrível, e a murmuração é produzida por ela. E como vimos aqui, ela vai crescendo, é uma raiz de amargura que vai brotando dentro de nós e nós damos lugar. E começa pela incredulidade. Você começa a não confiar em Deus, a não acreditar que Deus pode fazer, e sendo que Deus já fez tantas vezes, já nos abençoou, já nos deu livramento, aleluia, já nos proveu de tantas coisas, e de repente a gente acha que Deus esqueceu de nós. Não, nós não podemos entrar por esse caminho da incredulidade que vai levar à queixa, à murmuração. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazer todas as coisas sem murmurações. Filipenses 2,14. Louvado seja Deus. Então, vamos aprender para que não infringamos nesse erro tão terrível, tão ingrato contra Deus. E na lição vai dizer que é um ato de impiedade contra Deus. Tópico 1. A murmuração na Bíblia. Primeiro subtópico: o que é murmurar? As principais palavras para a murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo lim, que significa resmungar, reclamar e murmurar. Números 14:36. E o substantivo higaion, que significa meditação, música solene, pensamento, conspiração. Lá em Lamentações 3:62. Do grego, o verbo goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Dos que confabulam secretamente. João 7:32. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Êxodo 15:24, 17:3, Números 14:27 e 16:41. Esse murmurador, dominado por esse espírito de descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição, vai atacar diretamente a Deus. Embora israelita murmurava contra Moisés e Arão, estava murmurando contra Deus, que os havia escolhido para que eles fossem líderes ali do povo para levá-los para Canaã. Esse descontentamento contra os líderes estava diretamente descontentes contra Deus, e toda a murmuração era contra Deus. Tanto é que Deus recebia a ofensa. Deus não ouvia a murmuração, tinha misericórdia, mas ao mesmo tempo também Deus castigava por essa murmuração, excedia ali a paciência de Deus. Deus muitas das vezes castigou com pragas, serpente ardente, destruindo ali aqueles murmuradores, aqueles rebeldes. Por quê? Porque é uma ofensa direta a Deus. As pessoas viam Deus operar milagre, abriu o mar vermelho, passaram a pés enxutos, o mar fechou, cobriu ali os inimigos. Mas mesmo assim ele dizia: era melhor ter ficado lá, nós viemos aqui para morrer. Então eles eram incrédulos, eram rebeldes, eram maus. Então Deus não escapou desses murmuradores, mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Quando plantar ele colhe. Não podemos viver queixosos, achando que estamos contra o líder, contra alguém que está perto de nós, mas certamente vamos estar também reclamando da ação de Deus. O povo chegou a certo ponto a dizer que não aguentava mais ouvir o pão que Deus dava a ele, ou seja, o maná, chamado maná, do sustento diário. Eles disseram que era vil, ou seja, era algo já insuportável. Que coisa terrível, irmãos? Esse caminho da murmuração, e Deus suportou várias vezes, é o ponto que Deus disse: basta, que Deus nos ajude. Segundo subtópico, comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés. Êxodo 16:11. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Lucas 15:2. Na igreja em Jerusalém, no início. Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas, sarcásticas. A murmuração, esse murmúrio, essas queixas, demonstrado, inclusive, como diz aqui, por indiretas sarcásticas, a pessoa acha que não, eu sou sincero, aí fica dando aquelas palavras com veneno, indireta sarcástica, ou seja, uma murmuração por trás.
que diz, não, está certo, mas no tom a gente já nota ali que há o sarcasmo, há a indireta, a crítica, né? Muitas das vezes infundadas ou carregadas de impiedade. Né? Que Deus nos ajude a não sermos esses rixosos, essas pessoas que murmuram o tempo todo. Né? Claro que se uma coisa está errada, ela deve ser conversada, como a gente vai ver aqui em Atos 6:1, e buscar uma solução. Mas a murmuração não é o caminho para encontrarmos uma solução para o problema. Né? Principalmente, como já falamos, murmurar contra Deus, coisa terrível. E conforme alguns estudiosos, né, o termo lá, goguzó, do grego, né, que fala sobre murmurar, é uma onomatopeia, né, como se fosse assim, um zumbido de umas abelhas, né, uma zoada, ou seja, um barulho baixinho que incomoda e vem tentar tirar a paz. Né? Então, era esse murmurar como acontecia nos dias de Jesus, quando Jesus fazia alguma coisa, falava algo, os fariseus estavam ali arrazoando seus corações, murmurando, né, dizendo se fosse de Deus mesmo, conhecesse ali quem é que está tocando nele, quem é que está falando com ele, sabendo que é pecador. Né? Então, criticavam Jesus, que Jesus estava ali próximo ao pecador, como ele mesmo disse, né, buscando e achando, né, aqueles que se haviam perdidos. Mas a murmuração era grande nos tempos de Jesus, que ele suportava ali dos fariseus, dos escribas e até às vezes os próprios discípulos também ficavam lá murmurando alguma coisa. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Então, Atos 6:1-7, a gente vê aquela questão das viúvas helênicas, né, gregas, que estavam sendo desprezadas. Né? Então, houve essa queixa, né, de que as viúvas judias, ou seja, aquelas que eram naturais ali de Jerusalém, naquela região, né, eram mais beneficiadas do que as viúvas também judias, só que moravam em outras regiões, né, de fala grega, né, e então essas estavam sendo preteridas. E houve então um murmúrio ali. É claro que foi uma causa justa, mas talvez havia, como isso chegou aos apóstolos, chegou nesse formato de murmuração, de queixa, de briga, né? E não é dessa forma que a igreja resolve os problemas, não é brigando. Gera confusão a briga, para agora o pastor ter que intervir. Não. Tem que primeiro conversar, tem que buscar a liderança, tem que ser tratado tudo com amor, e não com queixa e com briga. Então, embora era uma causa justa, embora também gerou ali um benefício para a igreja, que foi a instituição dos diáconos, mas começou, né, de forma errada, com a murmuração. Por isso precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Imagine o líder que está ali suportando, né? Que Deus nos ajude, que possamos obedecer, né, nossos líderes, nossos pastores, pois eles haverão de prestar conta, né, nas nossas almas, porque eles não façam isso gemendo, chorando, né? Mas que sejam amparados pela nossa ajuda. Então a nossa crítica não seja uma crítica destrutiva, mas sim algo que venha apoiar, né? Já levar também uma solução. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Gálatas 5,16. Né? Então, se é crente, não podemos mais andar segundo a carne, mas devemos andar conforme o Espírito. E se é pecado, murmuração, então a gente tem que se afastar. Se fosse algo bom, se fosse algo, né, razoável, tudo bem. Mas está dizendo é pecado. Então, o crente tem que buscar a via do Espírito e não da carne. Quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradar por meio de sua atitude, visto que a sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Mateus 6, 22 e 23. Né? Então, quando enveredar por esse caminho da murmuração, ele não vai conseguir ser alegre, ser pacífico, ser bondoso. Né? Ele vai ser aquele
bichoso, tudo briga, tudo gera confusão, tudo está em descontente. Né? A gente vê que vai adoecer realmente a alma desse que inicia, né, como já vimos, pela incredulidade e desemboca na murmuração. Segundo tópico, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Primeiro subtópico, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e o seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Êxodo 7, 1 e 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Êxodo 16:3. Né? Já tinham atravessado o mar, aleluia, já tinham visto a glória de Deus também no Egito, as 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito, aleluia, tudo na liderança de Moisés e de Arão, que Deus levantou ali para libertar o povo. Aleluia. Mas na primeira intempérie, na primeira dificuldade, começaram a murmurar contra esses líderes e automaticamente contra Deus, como veremos aqui. Nesse relato, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. 1 Timóteo 5:12, 13 Hebreus 13:17. Então, da mesma maneira que aconteceu com Israel, a gente viu há pouco que acontece com o crente murmurador. Né? Ele não consegue ser bom, não consegue ser realmente sincero. Né? Sua sinceridade, né, normalmente é sarcástica, é com críticas. Né? Ele acaba, né, produzindo esses outros sentimentos de paciência, gratidão e desrespeito. Podemos fazer essa reflexão. Será se eu estou na igreja alegre, estou em paz, aleluia, estou cooperando, estou abençoando meu irmão, edificando meu irmão? Ou será se eu vivo impaciente, vivo ingrato e ainda desrespeitando, falando mal do meu líder? Aí eu posso colocar na balança e ver se eu estou realmente praticando esse mal da murmuração, que é tão terrível que, como vemos aqui nesse tópico, vai impedir aquela geração de entrar em Canaã. E o nosso alvo, nosso propósito é entrar no céu. Já pensou ser impedido disso por causa desse pecado? Que Deus nos perdoe e nos ajude. Segundo subtópico, a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações. Então, Deus atendeu, Deus, né, abençoou, teve misericórdia, mas aquilo ali ficou no coração de Deus. Né? A murmuração feriu a Deus, mas como Deus é longânimo, Deus continuou ainda tendo misericórdia com o povo, até em alguns momentos Deus teve que usar a vara e por final, né, depois de 10 tentações que o povo comete contra Deus, Deus vai dizer lá em Números 14 que o povo não ia, aquela geração não ia entrar na terra prometida. Então Deus contemplou a murmuração, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Né? Deus é maravilhoso e é longânimo, e a sua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Êxodo 16:12, então, mostra essa atitude de Deus. Ora, o Senhor, Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que a chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Hebreus 4:16. Glórias a Deus. Então, cheguemos ao trono da graça com confiança, né? E com humildade, aleluia, para que alcancemos a misericórdia e a graça do Senhor no tempo oportuno. Glórias a Deus. Então, cabe a nós essa atitude, lembrar que Ele é Deus e nós não somos nada, somos pó. Aleluia. Ele sabe a nossa estrutura, Ele tem misericórdia de nós, mas nós devemos também saber a nossa estrutura e se prostrar diante desse Deus maravilhoso e grande, e quando precisarmos de alguma coisa, clamarmos a Ele, fazendo nossas súplicas, nossas petições, pois Ele é fiel, tem ouvido e conhece as nossas necessidades, supre todas as nossas necessidades. Então não adianta reclamar,
o que faz bem é agradecer. Terceiro subtópico, porque é perigoso murmurar. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz, né? Jó 9,4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Um ato de impiedade extrema contra Deus. Né? Você realmente está magoando, ofendendo a Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Né? Então a gente às vezes abusa, né, da graça, abusa da longanimidade, do amor de Deus, mas a gente corre risco. Né? A Bíblia diz que ele é fogo consumidor e, né, se a gente for impetuoso, for um rebelde costumais, a gente corre sério risco, né? Que Deus nos ajude. E o terceiro tópico vai falar sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, aquela geração foi impedida por causa desse pecado. É claro que, como já falamos, esse pecado, né, ele gera outros, né? Um abismo puxa o outro, chegando ao ponto da rebeldia, de querer voltar, quererem outro líder, né? Querer instituir um novo capitão para voltar para o Egito. Né? E também o caso a rebeldia de Abirão, de Datã e Corá foram engolidos, né? A terra se abriu, o próprio Arão e Miriam também se rebelaram e Miriam se tornou leprosa, ficou ali 7 dias leprosa. Então a gente vê que é uma consequência terrível, pois um pecado vai gerando outros. E, como vimos aqui, também vai poder empatar de chegarmos ao nosso destino, né? A Canaã celestial. Primeiro subtópico, fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29 e 16, de 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, 29. Então todos aqueles maiores de 20 anos, né, que saíram do Egito, pereceram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que se mantiveram firmes. Glórias a Deus. Creram em Deus, sabia que Deus podia dar vitória a eles, mesmo diante de povos gigantes que haviam ali em Canaã, né? Enquanto os espias medrosos disseram que eles eram como gafanhotos, Josué e Caleb disseram: não, Deus vai nos dar ele como nosso pão. Glórias a Deus. E quem entrou então em Canaã foi a nova geração, as crianças jovens que saíram do Egito, né, menores de 20 anos, e aqueles que nasceram durante a peregrinação e cresceram no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Então temos um exemplo bem marcante para que a gente não caia nesse mesmo erro. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Segundo o subtópico, destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Então, imagine, né, como a gente já leu aqui, né? Comportamento que vive só impaciente, ingrato, desrespeitando a liderança e ofendendo até o próprio Deus. Então, esse crente, a tendência é ir morrendo, né? Ele está ali se desligando da videira verdadeira, está deixando de dar fruto, está deixando de ter alegria, paz, comunhão, né? Ter o fruto do Espírito, né? Temperança, longanimidade, todas aquelas qualidades, né, que compõem o amor, que é o fruto do Espírito. Né? O crente passa a ser estéril, passa a ser um galho seco, que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo, como diz a Bíblia. Então, que perigo, né, irmãos? E o terceiro subtópico, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais.
Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Mateus 12:15 e conforme também Lucas 1:17-22. Há também um mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Efésios 4:30, Gálatas 5:19-21. Então, além de todo esse mal físico, de gerar briga, gerar contenda, gerar divisão, até a igreja se dividir, tudo a partir dessa semente que é a murmuração, há os males espirituais na vida do murmurador e daqueles que são contaminados por ela. Então, também, como vimos aqui, começa a se cometer pecados, mentira, calúnias, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. Sejamos santos, para que o Espírito Santo continue, aleluia, habitando em nós e sejamos o seu templo. Glórias a Deus. Então, que perigo esse mal, essa raiz vai poder gerar na vida do cristão. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. É tudo aquilo que ele não quer, nem estar servindo ao inimigo e nem parar no nosso trajeto. Quer chegar em Canaã, não quer ficar prostrado no deserto como os israelitas, mas queremos chegar na nova Canaã, no céu. Amém? É isso que a gente está estudando, jornada. Então isso é um inimigo terrível que pode nos fazer parar. Que Deus nos ajude e que a cada dia nos humilhemos mais aos pés do Senhor, reconheçamos o seu amor, a sua graça, o seu poder em nossas vidas, tudo que ele tem feito, aleluia, e tudo que ele está fazendo hoje, continuará fazendo. Nós que fechamos os olhos e começamos a esquecer o que Deus fez e sermos ingratos da sua graça, do seu poder. Nunca se esqueceu de nós, nunca nos desamparou, aleluia, e nós não vamos morrer no deserto. Não falemos como os israelitas. Não tinha sepultura lá no Egito. Quem não deixou de morrer lá não, a gente não vai morrer. Pelo contrário, a gente já saltou da morte para a vida. E estamos caminhando para a glória eterna. Louvado seja o Senhor. Concluído, nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Então, isso que já aprendemos, esses exemplos, como vimos também aqui em 1 Coríntios 10:11, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Então, para que a gente aprenda e não sejamos impedidos de chegar ao final da nossa jornada por causa desse pecado. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Amém? Também essa recomendação não é só para a igreja, Nossa casa, nosso trabalho, todo lugar. Nossa boca seja para glorificar a Deus e não para ofendê-lo, com esse pecado tão terrível que é a murmuração. Próxima lição, vamos estudar sobre confessando e abandonando o pecado. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Pai, por esse alerta tão contundente, Pai, de não praticarmos esse pecado. Não enveredar, Pai, para essa ingratidão, essa incredulidade, essa rebeldia e a murmuração, Senhor Jesus. Para que possamos permanecer firmes, produzindo fruto do Espírito e alcançando, Pai, o nosso alvo, que é chegar na nova Canaã. Deus poderoso, abençoa a tua igreja, cada aluno de escola dominical, professor, todos que compõem esse ministério abençoado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.